Por que necessitar de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Para aqueles que gostam de teologia, nós não sabemos quem escreveu, existem várias hipóteses de quem escreveu a carta aos Hebreus. O período é entre o ano 60 a 70 depois de Cristo, e provavelmente essa carta foi escrita entre Roma e a Itália, talvez, também uma hipótese também sobre a situação. Mas o mais importante, irmãos, nesse momento não é quem escreveu a carta, mas o importante é para quem ela foi endereçada e qual era o propósito daquela carta. De acordo com o contexto bíblico, irmãos, essa carta foi enviada para os judeus cristãos de formação judaica, e que por conta da perseguição, porque lembram que pelo menos 2 apóstolos já tinham morrido, os apóstolos estavam espalhados, a igreja estava sendo perseguida brutalmente, e era um momento de muita tribulação, e o autor dessa carta, ele tenta estimular, conduzir, fortalecer aqueles crentes que estavam sendo perseguidos. Por quê? Perseverar é insistir, obstinar, perseverar naquilo que está fazendo. Então ele tenta persistir ou fazer persistir aqueles que estavam sendo perseguidos, porque a perseguição estava tão grande que aquelas pessoas estavam sendo presas. Muitas estavam perdendo a sua casa, perdendo os seus bens, estavam indo para prisões, separados dos seus filhos. Então o intuito dessa carta, o endereço era certo, os cristãos judaicos, mas o tema para aqueles homens era: não retrocedam, perseverem. Porque na vida cristã, irmãos, a dificuldade ela vem sobre cada um de nós. Os problemas, eles assolam nossas vidas. Quem é que não passa por problema, tribulação, angústias, decepções e acusações? São situações que em todos os momentos tentam abalar você, desanimar você, para que você possa e eu possamos ficar firmes na presença do Senhor. O intuito da perseguição aqui era desanimar os crentes na nova fé, na busca por Jesus, para que eles parassem de estar buscando aquele que era dito rei dos judeus, porque já tinha ressuscitado, mas a fé permanecia entre a igreja, e a igreja, a Bíblia diz que crescia através da perseguição, aleluia. E o intuito dessa carta é não negar a fé, persista na fé. Charles Spurgeon disse assim: a perseverança é o teste da fé verdadeira. Ou seja, o crente que diz que tem fé, ele tem que ter o quê? Perseverança. É não desistir, é enfrentar as dificuldades que a vida propõe para cada um de nós. E eu estou falando isso, irmão, mas eu sei que não é fácil, diante da luta, da tribulação, dos problemas, você perseverar e ficar de pé. Quantas pessoas, por conta de lutas e problemas, desanimam na vida secular e acabam se enveredando por drogas, bebidas, e acabam se afundando pelo mundo, porque não aguentam a pressão, a tribulação e as lutas. E dentro da igreja não é diferente, para nós não é diferente. Nós também sofremos todos os tipos de ataques que vêm sobre as nossas vidas, mas o Senhor está dizendo para cada um de nós: persevera. Porque está escrito: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E perseverar é tão importante, irmãos, que por mais que você possa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, isso pode abater você, pode tentar te acabar com você, te abalar. Tanto é que no livro de Reis, 1 Reis, nós lemos a história de Elias, um profeta que foi chamado para falar contra Acabe, contra a idolatria que estava acontecendo por causa de Jezebel. E esse homem foi enviado para lá e ele pregou, falou para Acabe que tinha que falar, porque ele estava determinado por Deus. E nesse período ele acaba tendo um confronto com os profetas de Baal e os profetas do bosque. E nesse confronto ele sai vencedor, e mais ou menos 850 profetas são mortos naquele dia. E quando Jezebel sabe da história, ela manda avisar aquele profeta que ele iria morrer.
E ele não perseverou naquilo que Deus tinha mandado ele fazer, porque a Bíblia diz que ele teve medo de morrer. Era um grande profeta. Mas muitas das vezes, irmãos, a luta é tão grande que muita gente tem medo de morrer. Porque nós somos feitos de carne e osso, nós não somos espírito. E o profeta, ele foge, ele corre, e debaixo de um pé de zimbro, ele pede o quê? A morte. E logo depois, não vou decorrer muito do que aconteceu, do que ele ficou com fome, o anjo veio, entregou comida para ele, ele vai para dentro da caverna, e dentro da caverna o Senhor fala com ele: Elias, o que fazes aí? Ele não perseverou, o desânimo entrou dentro do coração de Elias, de tal forma que no capítulo 19, no versículo 19 a 19, a Bíblia diz que Deus manda que ele se levantasse, saísse da caverna e fosse pelo caminho. E quando ele fosse pelo caminho, Deus falou assim, ó, vai e unge Eliseu em seu lugar. Porque ele não aguentou, ele não conseguiu perseverar. Ele levantou, Deus teve que levantar outro que pudesse continuar aquela obra, por mais que ele fosse o profeta, e Deus o levou. Segundo a Bíblia, a carruagem o levou. Mas o que significa isso? Que nós mesmos estando orando, buscando todos os dias na casa do Senhor, se fortalecendo, ainda somos suscetíveis a sofrer ataques que podem nos derrubar. A Bíblia diz que Demas, segundo Timóteo capítulo 4:10, Paulo diz que Demas abandonou o ministério por amor ao mundo. Ele andava com um profeta, com um grande homem de Deus, com o apóstolo Paulo. Mesmo assim, ele não conseguiu perseverar. E perseverar na casa do Senhor não é fácil, é difícil, porque o que vem para nós não é coisa ruim, né, irmãos? O que é oferecido são coisas que venham distrair os nossos olhos e fazer com que nós venhamos desfalecer e abandonar a fé verdadeira. Mas mesmo diante das dificuldades, nós vemos homens e mulheres que também perseveraram diante da luta e da tribulação. Significa que da mesma forma que homens e mulheres podem cair e não perseverar, a Bíblia nos diz que existem homens e mulheres que conseguem permanecer firmes na presença do Senhor. Mesmo a cabeça a prêmio, João Batista não desiste de falar que a casa de Herodes estava em pecado. E a filha de Herodes manda matar, ou pede a cabeça de João Batista, e Herodes dá a cabeça de João Batista. Mas mesmo assim, ele perseverou em dizer, está errado, está em pecado, aleluia. Não importa a luta que nós vamos passar, não importa o que viemos passar, nós temos que permanecer firmes, irmãos. Porque nós temos um propósito, nós temos que permanecer firmes até o fim. No último capítulo do livro de Daniel, a Bíblia diz que Deus fala com Daniel. Daniel, já muito velho, mais de 90 anos, creio eu, disse assim para Daniel, Daniel, e tu, Daniel? Daniel, tu tá velho, passou pela cova, continua firme, é forte, mas presta atenção, fica firme até o fim. Porque não adianta começar bem e terminar mal, aleluia. Não adianta ter muita força no início e quando chega no final não tem mais forças. Porque o final é o que vai determinar para onde nós vamos. E a irmã falou sobre isso aqui. O nosso tempo aqui é curto, termina rápido. Mas é esse tempo que determina o que vamos viver no futuro ou na eternidade. A perseverança pode nos levar para o céu, aleluia. A perseverança pode nos galgar ao céu, nos colocar naquilo que nós temos sonhado tanto. Não adianta sonhar e no final morrer na praia. Batalhar e desistir e perseverar é difícil. A pessoa quer ser médico, não é fácil. Tem que estudar muito. E se ele desistir no meio do caminho, se ele não perseverar, ele não consegue se formar. E às vezes demora 4 anos, ele descobre que não tem força e desanima e perde aqueles 4 anos e podia ser 5 e estaria formado. Porque não persistiu, não perseverou naquilo que ele sonhou para a sua vida. E qual é o teu sonho aqui nesta manhã? Qual é o teu sonho que você ainda não conseguiu alcançar?
E quantas pessoas que estão aqui sonharam e desistiram do que sonharam? E disseram, não tem mais jeito. O tempo passou, a idade chegou, o casamento veio, os filhos vieram e meus sonhos foram embora. Irmãos, enquanto você estiver aqui, o teu sonho permanece vivo, aleluia. Glória a Deus. Enquanto você estiver vivo, você tem condições de realizar os sonhos, ainda mais quando Deus tem sonhos para você, e Ele está contigo nos seus sonhos. E por mais que a luta venha, irmão, nós temos que permanecer firme na presença do Senhor. John Hus, quando estava para ser queimado, ele foi queimado porque ele foi contra o papado. Mas mesmo ali diante da fogueira, em que jogaram até as Bíblias de Wycliffe, ele permaneceu firme diante do Senhor. E ele ainda falou, tem várias versões do que ele falou, mas vou tentar apenas usar uma. E ele disse, vocês hoje estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês não poderão matar. Se referindo a Martim Lutero. Ele sabia que tinha que perseverar, que mesmo morrendo, Deus iria levantar outro para continuar a palavra, aleluia. O importante, irmãos, é permanecer firme diante das tribulações, porque aquele que serve a Deus tem a marca cheia do Espírito Santo, ele persevera, mesmo diante das lutas. As promessas de Deus, elas são liberadas, mas só consegue alcançá-las aquele que permanece firme, perseverante. A promessa está aqui, mas se você e eu não perseverarmos, a promessa vai embora, porque você não teve forças para continuar. O que Deus disse para Josué? Josué, eu sou contigo, apenas esforça-te. Irmãos, Deus é contigo. A luta está muito grande. E quem é que não tem luta aqui, irmãos? Quem é que não tem batalhas na vida aqui? Se nós abríssemos a oportunidade, veríamos testemunhos tremendos de pessoas que não eram nem para estar aqui, mas estão aqui para a glória de Deus. E permaneçam firmes, irmãos. Permaneçam firmes, mesmo nas tribulações e lutas que vêm do mundo e também das tribulações que vêm dentro da igreja. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes, porque a salvação ela é individual. Irmãos, Deus não prometeu ausência de lutas, mas Ele prometeu estar conosco nas lutas. As lutas virão, mas nós temos a certeza de que Ele estará conosco, nos sustentando e nos fortalecendo. A luta veio para aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e a fornalha chegou. Deus não os livrou de ser jogados dentro da fornalha. Então, irmãos, Deus pode não te livrar da luta que você está passando, mas perceba que nessa luta Ele está contigo. Mas como eu percebo que Ele está comigo, pastor? Porque se Ele não estivesse com você, você não estaria aqui nesta manhã. Está com pouca força, mas está aqui nesta manhã, aleluia. Foram jogados na fornalha, 7 vezes mais aumentaram as chamas, mas passearam diante do fogo, porque no fogo eles foram, mas Deus estava com eles no fogo. Vejam, 4 homens, não foram jogados 3, mas irmãos, tem 4. Você não está sozinho. Persevera diante de Deus, porque Tiago 1,12 diz assim, ó, bem-aventurado que suporta provação. Bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele que suporta a provação. Quem diria, irmãos, quem pode falar e quem pode esquecer de Jó? Era fácil desistir, chutar o pau da barraca, como dizem por aí, mas ele persistiu. Mesmo de tudo que ele perdeu, os irmãos que são de Bíblia conhecem o que ele perdeu. Ele disse assim, ó, ainda que ele me mate, contudo, com ele estarei e seus caminhos trilharei diante da terra. É difícil passar por problemas, irmãos. Não é fácil. É difícil. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós temos a certeza da vitória.
Irmãos, o importante é permanecer. A Bíblia diz que Daniel, ele orou e continuou orando, buscando a resposta de Deus. E ele poderia ter desistido no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, mas ele permaneceu orando, porque ele precisava de quê? De uma resposta, aleluia. E a Bíblia diz que no 21º dia, a resposta veio para Daniel. Eu não sei, irmãos, o dia, nem a hora, nem o tempo em que a resposta vai chegar para você, mas eu tenho certeza, e pela fé você também tem, que a resposta virá, aleluia, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e se você não tem fé, você não agrada a Deus. Deus se agrada de quem tem fé, porque quem tem fé, persevera. Quem tem fé, confia naquilo que Ele pode fazer e naquilo que Ele vai fazer. Irmãos, que Deus Ele possa nesta manhã nos levantar a cada dia, nos fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, fortalecer as nossas mentes, brindar, porque as lutas são grandes, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, porque a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele é fiel. E diz mais, ainda que nós fôssemos e formos infiéis, Ele permanece fiel. Irmãos, que Deus possa estar abençoando essa igreja, a nossa igreja nesta manhã. E a palavra de Deus nesta manhã é: não retroceda, persevera, porque só vai alcançar o céu quem conseguir perseverar neste mundo. Que seja sobre nós a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, e que todos digam